Graças a Deus e graças a Jesus. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia. As lições e os ensinamentos que Jesus nos deixou de uma forma clara, simples e de fácil entendimento. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras. Os ensinamentos e os postulados da doutrina espírita para a nossa vida diária. Todos nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, onde dor e sofrimento fazem parte da nossa trajetória espiritual. Aqui nós nos encontramos fazendo as devidas reparações para reconciliarmos com a lei divina. E nada melhor do que fazermos, para iniciarmos a nossa conversa, o Pai Nosso de José Silvério. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós estamos estudando o livro Boa Nova, onde nosso querido amigo espiritual Humberto de Campos, também conhecido como o Irmão X, dita a Francisco Cândido Xavier páginas belíssimas, com entendimento, esclarecimentos e informações. Os ensinamentos e a vivência de Jesus junto aos seus apóstolos, os encontros de final de tarde na casa da sogra de Pedro, onde Jesus, ali então, no final do dia, reunindo a comunidade de seus apóstolos, Jesus discorria sobre temas do dia a dia dos apóstolos, a vida diária e cotidiana de todos nós. Dúvidas, medo, receio, muitas vezes ali eram trazidos essa medicação, era trazido este apoio, essa ajuda, de uma forma simples e acolhedora, como o mestre sempre fez. A nossa lição de hoje, do livro Boa Nova, então, é a de número 9, Velhos e Moços. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens.
Muita vez, o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galiléia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos altos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca de suas habilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam os seus projetos imensos e pensavam consigo que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequenos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já se não coadinavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo: o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus? Começava a sentir-se mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante, no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe rolam o coração. Muito comum essa primeira parte. Em todas as situações que nós vivemos, não é só no ambiente familiar e consanguíneo, no próprio trabalho, no mundo corporativo, nos eventos sociais, dentro do credo, dentro das religiões que nós professamos, vamos sempre encontrar aqueles jovens, aqueles que estão em pleno vigor da juventude, da vida, da saúde, em detrimento dos mais experientes, daqueles que forneceram a base para que essas criaturas pudessem hoje desfrutar de conhecimento e de um ambiente propício para poder compreender o amor de Jesus e a misericórdia divina, através do servir e amar. Sempre vai haver preconceito de idade, de raça, sempre vai haver grupos que se arvoram melhores do que os outros, mais capazes. E muitas vezes, muitos nem fazem questão de mostrar a sua opinião, deixando e causando mágoa, muitas vezes colocando companheiros de jornada em condições de humilhação.
é preciso compreender que os apóstolos de Jesus, eles também eram falíveis, eles também eram seres humanos como nós somos. Erros, acertos, imperfeições, estavam todos buscando compreender. E aqui, Tiago e João, que se colocavam entre os mais novos apóstolos do Cristo, então eles entendiam que tinham toda disposição, que tinham todo o mundo a conquistar, que seriam capazes de levar os ensinamentos de Jesus a todos os cantos do planeta Terra. Pedro e André, principalmente Pedro, o mais velho, então, ouvindo as colocações um quanto ofensivas dos companheiros de jornada, meditava na sua condição, já da experiência, a família, o que ele poderia fazer pelo Cristo e pelo Evangelho ante a lucidez e a disposição dos novatos, daqueles jovens entusiastas do Evangelho de Jesus. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo se meditava nos conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. E por isso aí vamos, às vezes, jovens que falam com a experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Repetindo, é por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente.
Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbológicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obterou: a verdade, Senhor, é que me sinto despauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura da vossa santa doutrina. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos que os agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te de tua parte de esforço e não te preocupa com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que nossa tarefa para a dignidade perfeita das nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelam trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhe os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar o conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão o Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Jesus sempre magnânimo na sua educação e na sua forma de mostrar a utilidade que todos nós devemos dar à nossa existência. Sim, quando Jesus compara aqui a humanidade a uma árvore, sim, a semente lançada ao solo, quem poderá garantir que todas elas, as sementes, todas elas germinarão? E as que germinaram, quantas delas poderão chegar à frutescência, à florescência? Quantas delas chegarão a dar flores? E essas flores, quantas delas serão frutos? A flor se faz muitas vezes necessário que ela caia e morra, senão o fruto não aparece. Os jovens, com a sua disponibilidade, os jovens com o seu vigor, com a sua capacidade, os seus sonhos e desejos, devem ser amparados, instruídos e, principalmente, direcionados no caminho do bem, no caminho do amor, da moral, da caridade, da paciência e da tolerância. É preciso mostrar aos jovens, sim, que decepções, que frustrações, que erros, muitas vezes, não é simplesmente considerado um fracasso, é simplesmente um aprendizado. Se, por um lado, Jesus deixa bem claro que o Evangelho não pode abrir mão dos jovens, também não pode deixar da sabedoria dos mais experientes, daqueles que chegaram antes, os trabalhadores da primeira hora. A ramagem
Quantos galhos serão podados? Quantos galhos serão quebrados nas tempestades, nos ventos? Quantas flores ali serão elas colhidas para embelezar, para enfeitar, para ornar ambientes e outras circunstâncias, até mesmo a despedida do corpo físico. Não é assim que nós vemos muitas vezes no caminho, quando o corpo físico já cumpriu o seu objetivo, ali nos velórios, ali onde estão as coroas, onde o corpo físico agora vai voltar à sua origem, e ali não temos também flores, e seria somente esse o objetivo? Então, moços e velhos precisam trabalhar integrados no Evangelho. Enquanto alguns levam ali a educação, levam ali todos os recursos e mecanismos, os jovens conseguem muitas vezes a distância, a lucidez, a tecnologia, a ciência, a novidade. Mas, muitas vezes, os costumes, os princípios e os valores são fundamentais na formação moral de todos nós. Então, Jesus mostra aqui a Pedro, ele pergunta, qual a idade do pai? Será que o pai é velho? Quem pode dizer? O que é um velho? Que é idoso? Simplesmente por causa do passar dos anos terrestres, nós não temos mais utilidade? O que conta como esse tempo? Essa contagem de uma semana de 7 dias, esse dia de 24 horas, uma hora de 60 minutos, um mês de 30 dias, um ano com 12 meses, essa é uma contagem que só existe no planeta Terra. Nos outros orbes, nas muitas moradas que existem na casa de meu pai, o tempo é contado diferente. Sim, então por que essa preocupação com a idade, com os cabelos brancos, com o envelhecimento da pele, muitas vezes com as energias vitais do corpo físico, que já não são as mesmas de tempos atrás? A infância, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais ou responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência. Na juventude, de posse das reminiscências da nossa vida pretérita, a educação que hoje recebemos, os valores, sim, as disciplinas, informações, nós vamos formando esse novo ser. É o espírito tendo uma nova oportunidade. Os pais e os familiares contribuem, o trabalho corporativo, o mundo profissional vem somar-se à nossa existência. Todas as pessoas com quem nós convivemos, médicos, supervisores, patrões, chefes, colegas de trabalho, amigos de encontros muitas vezes fortuitos, de ideal espírita, de ideal evangélico, o servir, a prática da caridade, empenhados que estamos na assistência social de levar uma vida melhor aos nossos irmãos e companheiros, tudo isso nós vamos fazer uso do quê? Da experiência dos mais velhos e da disposição e vontade dos mais jovens, integrando-se num trabalho mútuo, num trabalho comum em benefício de quem precisa. É assim a nossa caminhada. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade para destacar as palavras
de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem no mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que se deve ser de edificação do reino no íntimo de nossas almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir, nem de leve, o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes, dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre. A mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora, o velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou que os dois pequenos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra e, terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão, o Zelote, teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas figurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago em sua lembrança, manifestando-se reconhecimento pelo seu terno cuidado com as duas crianças desconhecidas por amor de seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campo, mares e montanhas. Em seguida,
o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Quer melhor ensinamento e como Jesus fecha com a maestria o velhos e moços? Muitas vezes os jovens pensam que os velhos simplesmente são um empecilho, que os velhos são obstáculos, enquanto os mais velhos e os mais experientes não conseguem transmitir confiança e incentivo aos mais novos. Servir ao Evangelho de Jesus é estar sempre de prontidão, onde e com quem se fizer necessário. Não importa a nossa idade, o sexo, a raça, a condição em que nós nos encontramos. Todos nós podemos servir. Aqueles que estão hoje no masculino, os espíritos hoje na forma masculina, têm deveres e obrigações específicos, assim como os espíritos escolhidos como femininos. O espírito caminha de acordo com a sua necessidade. Então, por isso diz o Livro dos Espíritos que o espírito não tem sexo. O espírito escolhe aquele que melhor lhe aprouver para o seu aprendizado, para que nós possamos prosseguir a nossa evolução espiritual. Se temos tarefas que competem a cada um de nós, nós temos compromissos pessoais. Nós temos o nosso planejamento reencarnatório que diz somente a nós. Mas temos compromissos familiares, consanguíneos. Temos compromissos coletivos e, por que não, compromissos universais. Quando Jesus mostra a Pedro, ele não está aqui desmerecendo os jovens. Quando Jesus diz a Pedro, na passagem tão simples do Evangelho, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha comunidade, Jesus está falando de uma liderança, mas não é de uma liderança imposta, não é de uma liderança tirana. Jesus está falando porque Pedro, com a sua experiência, com a sua idade e as suas vivências, com seus compromissos familiares, cuidava, sim, tinha esposa, tinha sogra, tinha toda... E muito bem sabia ele navegar de acordo com as suas necessidades, no mundo profissional, familiar e ainda disposto a aprender. É preciso perdoar, é preciso compreender. Não é entrarmos em atrito ou discórdias. O Evangelho é amor. E o amor cobre uma multidão de erros, como o próprio Pedro nos ensina em sua primeira carta. Essa integração entre gerações, todo esse convívio que hoje nós temos, essa miscigenação de todos os espíritos, velhos, moços, mulheres,
crianças, jovens, idosos, as muitas denominações religiosas, o trabalho, o servir, a caridade, a compreensão e o entendimento. Tudo isso, cada um de nós vai encontrar onde ser mais útil, onde melhor podemos servir. Os entusiastas da palavra de Jesus, aqui, no sonho de Pedro, estavam ali, embevecidos com a palavra de Jesus. Jesus falava e todos se deleitavam com suas palavras, absorvendo-as, e não poderia ser diferente. Mas Pedro estava atento às coisas do céu e às coisas da terra. Por isso, percebeu ele as crianças, a mãe ali na busca, muitas vezes, de solução, de alimento, de luz. Não que ela esqueceu dos filhos, uma distração momentânea, onde os pequenos se afastavam rumo ao lago, ali que se trata sempre de perigo. E lá vai, o experiente, o mais velho. Sim, conhecedor, porque também já foi criança, também já criou os seus, e olha a responsabilidade coletiva. Ele vai, cuida, vigia, ali transmite-lhes confiança e ensinamento. E quando a mãe desperta para a realidade do dia a dia, devolve-lhe ele os filhos amados, que ele cuidou. E não espera agradecimento, não espera nenhuma gratidão. É Jesus nos ensinando a servir onde e como fomos chamados. Não existe uma hora pré-determinada. O nosso dia a dia não é um script, nós não somos marionetes. Todos nós temos tarefas, compromissos, deveres e obrigações pertinentes a cada um de nós. Sim, cada um cuida daquilo que é de sua responsabilidade e juntos cuidamos do que é coletivo. O Evangelho de Jesus é bênção para todos nós. Jesus e os seus ensinamentos é um grande educador e devemos levar a todas as criaturas as lições sublimes que o Mestre nos traz. Pedro, João, Tiago e André, os dois irmãos, assim como João e Tiago, sim, Tomé, que era funcionário público, tinha um horário a cumprir. Era ele o publicano, o encarregado de receber os impostos? Sim, Natanael e Bartolomeu, cada um deles tinha os seus afazeres. A Bíblia, o livro Paulo e Estevão, não nos relata que Tiago, na casa do caminho, ali vivia na companhia de suas filhas? São afazeres. Então, como nós vamos proceder? Precisamos de alguém que are e prepare a terra, o solo fértil. Virão aqueles que, sim, semearão. Serão eles os semeadores da boa nova, as sementes da boa nova. Terão aqueles que virão encarregados de combater as pragas, de combater ali todos os insetos, aqueles encarregados ali da hidratação, e tem aqueles que vão cuidar para que essa semente, sim, ali na florescência. Não podemos afastar os colibris, os beija-flores, não podemos afastar as abelhas, os pássaros. Não, todos se alimentam. Tudo que o Pai criou foi útil. Tudo é para a nossa elevação espiritual. Tudo tem uma utilidade. As flores, algumas cairão, outras, sim, se transformarão nesse fruto. É o ápice, é a nossa evolução espiritual, é o nosso caminho, é a nossa destinação. Nascer, crescer,
aprender, morrer e renascer quantas vezes se fizer necessário. Em nossa caminhada, sim, nós um dia fomos crianças, um dia fomos adolescentes, outro fomos jovens, outros na madureza, muitos agora na velhice, sempre na companhia do Mestre querido. O pão que nos alimenta e nos sustenta, qualquer que seja a faixa etária em que nós nos encontramos. A luz do Cristo ilumina a todos nós, bons e maus, homens e mulheres, crianças e adultos, religiosos e ateus. Sim, todos nós estamos abrigados sob o Evangelho de Jesus. O que é o tempo? O que é esta contagem terrena? O que é uma idade? O peso da idade ou o valor da sabedoria? O que é? Simplesmente uma inconstância da nossa vida, o medo, o receio, ou simplesmente o aprendizado de como melhor servir? Olhemos para os nossos jovens e vamos incentivá-los para que possam propagar, divulgar o Evangelho de Jesus a todos os necessitados. Vamos agradecer àqueles que nos antecederam, àqueles que prepararam o caminho, àqueles que prepararam a base para que nós pudéssemos desfrutar deste aprendizado e deste conhecimento. Assim como nós recebemos um legado dos mais velhos, que possamos deixar um legado aos mais jovens e que esses, cientes e conscientes do mandato que lhes foi confiado, que possamos marchar juntos em direção à casa do Pai. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas. Que o tempo, o único tempo a contar, que a única idade a contar, seja verdadeiramente a de amar e servir, onde e com quem estivermos. Que seja o tempo de Deus e não o tempo terreno. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.